Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Bom dia a você, seguidores do nosso canal O Estado Play, aqui no nosso programa Você Precisa Saber. O programa de hoje está muito interessante e a nossa convidada é nada mais, nada menos que a doutora Iacita Azamor Pionti. Ela vou ter que falar um pouquinho aqui porque o currículo dela aqui é extenso, né, doutora? Tá? Ela atua há mais de 20 anos em causas voltadas às mulheres e crianças de Campo Grande, com projetos transformadores como Fundo Mulher, o Apitácio e a Caminhada pela Paz. É atualmente presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Na Casa da Mulher, ela é coordenadora municipal na Casa da Mulher. E embaixadora da paz e da água. Seu trabalho inspira, mobiliza e transforma as realidades. Uma mulher que honra sua trajetória com ação. Seja bem-vinda, doutora Iacita. Bom dia e obrigado pelo convite. Bom dia, eu que agradeço. É uma honra estar aqui participando, porque eu acho que isso é uma coisa importante que a gente faz. A gente vive, tem que deixar algum legado e também transferir esse legado, como o senhor está fazendo. Parabéns. Gratidão, obrigado você, que é isso. Doutora Iacita, vamos já começar um pouquinho aqui o nosso bate-papo. O que te motivou a seguir por esse caminho tão intenso na defesa das mulheres? Que hoje, infelizmente, é um problemático. Sim, a violência, né, eu falo que é uma epidemia que a gente tem, mas na minha trajetória, eu fui criada numa família que o meu pai, eu falo que ele era o feminista, ele sempre incentivava, todas as mulheres, tinham mais 2 irmãs, incentivava que a gente estudasse, que a gente, né, tivesse nossa autonomia. E também tanto ele como minha mãe muito altruísta, sempre fazendo bem para as pessoas, tal. Então eu fui criada no meio assim da gente pensar na coletividade, não apenas no eu. E isso, lógico, foi um diferenciador. E depois, né, fui crescendo, só tive filhas mulheres, né, fui advogar muito cedo, porque eu me formei muito cedo, enfrentava problemas de discriminação diversas, porque se você entra numa vara de audiência, hoje mudou um pouquinho, mas no meu tempo a gente entrava, eram só homens, né? Então o olhar já era um olhar discriminatório, qualquer fala era discriminatória, então era uma barreira muito grande. Então você começa a observar isso, né? Por que as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens? E que a gente começa a perceber que muitas vezes é por falta de conhecimento mesmo dos seus direitos, né? E aquela tradição machista, né, de que mulher foi feita para ficar em casa cuidando dos filhos. E com isso eu comecei o meu trabalho na OAB, né, como advogada, fui presidente da comissão da mulher advogada, lá percebi que a gente tinha alguns problemas, que eu sou antes da Lei Maria da Penha, né, então aquele tempo era mais difícil ainda, então a gente começou a fazer alguns trabalhos institucionais, eu gosto sempre de recordar muito da deputada Celina Jalad, com quem eu fiz alguns trabalhos, encaminhamentos, o projeto de lei que regulamentou a Lei Maria da Penha aqui no Estado, foi através de uma conversa nossa, tal. Então, isto, né, acabei entrando e daí fui vendo que aquilo eu tinha condições de contribuir com isso e venho até hoje fazendo isso porque eu quero um mundo melhor para os meus netos, para minhas netas, com certeza, né? Todo mundo quer isso, então, né? Doutora Iacita, como que você vê hoje, por exemplo, você lá no ano passado, em relação que eu acredito que sempre teve esse conflito, principalmente machismo. Sim. Então o homem praticamente sempre dominou. Eu acredito que ainda domina um pouco. Sim. Porque como disse que é chato falar isso, mas é a lei da natureza. Sim. Mas é ruim falar isso, Sim. tá? Então como que você vê lá no passado para hoje? Olha, a ONU, eu sempre digo, quando eu comecei esse trabalho, a ONU falava que a gente ia levar mais de 300 anos para alcançar a igualdade. Hoje já existe uma estatística da Patrícia Galvão que fala em 143 anos. Então eu falei, já estou animada, porque já conseguimos avançar, né? E a gente percebe realmente que hoje a mulher tem mais consciência, né, da sua autonomia, ela procura ser mais protagonista da sua vida, tal, buscar as oportunidades. Mas ainda temos muitas barreiras, porque nós
o mundo, né? E eu falo, não é só o Brasil, não, a gente vê pela estatística, é o mundo todo. Então, o que acontece? Elas conseguiram realmente, né, dar mais passos, mas ainda existe até um trabalho muito bom feito pela doutora Patrícia Bertolini, de São Paulo, que ela fez uma pesquisa junto aos escritórios de advocacia, grandes escritórios de advocacia de São Paulo, e ela trouxe a estatística dizendo o seguinte, que mesmo nos grandes escritórios, as mulheres, elas não concorrem para ser advogada sênior ou sócia. Por quê? Porque ela tem o filho para cuidar, porque ela tem uma mãe para cuidar, porque ela não pode estar indo para os jantares com cliente, ela não pode estar viajando a qualquer hora. Então, quer dizer, além das barreiras, né, da falta de oportunidades mesmo, ainda a própria mulher se impõe algumas barreiras por conta da gente ter esse cuidado, a gente ser mais cuidadora, né? Então, a gente sempre acaba sobrecarregando isso. Esses dias eu escrevi até sobre as vulnerabilidades da mulher no mercado de trabalho. Por quê? Porque às vezes ela tem alguma chance, mas algumas coisas impedem que ela possa alcançar aquele cargo, pode ver os cargos eletivos mesmo, é irrisório o número, nós temos 14% só, né, de mulheres ocupando cargos de eletivos, cargos que podem realmente, eu falo que tem o poder da caneta na mão, então ainda, né, nós vamos caminhar realmente ainda um bom tempo aí. Perfeito. E espero que isso já muda logo, logo, né? A nossa esperança é sempre essa, né? Com certeza. E só para você saber, eu vou dar um toque aqui, tá? Sem mulher não fazemos nada. Não é verdade? Assim? Sim, não é verdade? Sim, sempre temos... Mulher, uma ótima mulher, dentro do seu parâmetro, dentro da sua casa, você tem de tudo. Sim. Tá? Tem que ter um trabalho conjunto, né? As oportunidades, eu falo, às vezes o pessoal critica, né? Feminista, e se criou um estigma, né, sobre a palavra, mas não é. Feminista nada mais é do que querer oportunidades iguais, direitos iguais, que é uma coisa que está na Constituição Federal, ninguém está inventando a roda. E outra coisa, né? Vem da cultura também, muito antiga, daquele, como você acabou de falar agora há pouco. No passado, sempre é o machismo, sempre é o homem que dominava tudo, que domina. Mas isso está mudando. E eu acredito que vai mudar muito ainda. Perfeito. Doutora, a senhora é advogada, perfeito? Como que a advocacia e o trabalho voluntário se conectam na sua vida? Como que você consegue unir os dois? Então, eu sou advogada e sou advogada trabalhista também, né? Trabalhista, sindical, o direito do consumidor. Então, são áreas onde você realmente defende pessoas, eu falo que eu defendo os mais fragilizados, aquelas pessoas que têm problemas e que não sabem, às vezes, aonde procurar o direito delas e tal. Então, isso acabou também, quando eu me formei, fiquei um tempo trabalhando no Banco do Brasil, depois que eu fui advogar, e quando eu fui advogar, essa olhar meu não era para trabalhista. Mas aí, justamente por esse meu lado social, acabei indo pelo trabalhista, porque eu acho que é onde a gente tem esse lado social conjunto, é onde a gente trabalha as duas coisas, porque o salário, os direitos, é o alimento do trabalhador. Então, você acaba, né, tendo essa situação. E com isso, eu fui para ser também para o conselho, né, como conselheira. Hoje a gente faz ações sociais nos bairros, uma vez por mês, a gente vai em comunidades, né, carentes, e a gente fala, porque eu descobri também que, às vezes recebendo até críticas a respeito disso, muito assistencialismo, tal, você tem que ensinar a pescar e não dar o peixe, essas coisas assim. Mas eu tenho como mote meu mesmo que, se você vai falar com uma pessoa sobre violência doméstica, sobre os direitos dela, e ela está com fome, ela não vai te escutar. Então, você tem que unir, eu falo que assistencialismo com objetivo. Então, a gente faz isso, a gente vai nessas comunidades, faz um lanche, conversa com as mulheres, e elas nos escutam bem. Por quê? Porque ela está ali recebendo de forma carinhosa. Então, é isso aí que a gente tem feito. Perfeito. Unir o útil e o agradável. Né? Isto. Perfeito. É isso aí mesmo. Conte-nos sobre a criação do Fundo Mulher, a Pitaço e a Caminhada pela Paz. Esses são projetos, né, que a gente conseguiu implementar. Eu estou no conselho já há uns 18 anos, né? Já fui presidente várias vezes. E aí o conselho é o trabalho formiguinha, é aquele trabalho que não aparece, ele não tem mídia, não tem nada. Então a gente propõe
projetos de lei, a gente fiscaliza o cumprimento desses projetos, a gente tem uma ligação muito boa com a Procuradoria da Mulher da Câmara, onde a gente, todos os projetos que são relacionados à mulher, a gente faz parecer, ajuda a melhorar e tal. E dentro desses projetos, o Fundo Mulher foi um que a gente aprovou depois de quase 15 anos batalhando por ele, aprovamos. E o que é? É onde entidades governamentais e não governamentais podem contribuir para que esse fundo seja utilizado para projetos voltados à violência contra a mulher mesmo, porque eu sempre falo que os direitos das mulheres e esses projetos para as mulheres, muda a gestão, é o primeiro que falta dinheiro, porque não é considerado importante, não é considerado primordial, tal. Então, a gente sempre tem essa dificuldade para tudo, né, de fundo. O conselho mesmo são voluntárias, então ninguém ganha nada, então fazem os trabalhos, né, voluntário. E o Apitaço, a gente também criou e a gente já distribuiu, acho que uns 10 mil apitos já. Então, sempre a gente faz os trabalhos no mês de março, mês de agosto, final do ano, que são 16 dias de ativismo, que a gente vai nos ônibus, nos terminais de ônibus, e a gente entrega apito como uma declaraçãozinha para ela, falando assim, quando você se sentir ameaçada, carrega esse apito no bolso e apita esse apito até te atender. Foi feita uma capacitação junto com a Secretaria da Mulher para o motorista de ônibus, quando a mulher estiver sofrendo alguma importunação e ela apitar, eles sabem que ali tem um problema de violência. Então, é uma forma de defesa para a mulher, né, que às vezes anda no escuro, anda em outros lugares. A caminhada pela paz é que a gente fala tanto em violência, e aí nós resolvemos falar em caminhada pela paz. Nós temos o Dia Internacional da Paz, que é no mesmo dia da árvore, que é 21 de setembro, então a gente sempre tem feito uma caminhada pela paz nesse dia, todo mundo de branco, com bolas brancas e tal, para a gente ter essa reflexão sobre a paz. E essa caminhada da paz nós temos feito também no drive-thru da reciclagem ali na Afonso Pena, que é 4 vezes por ano. A gente faz também um momento pela paz lá, que tem sido também maravilhoso, que as pessoas param realmente para pensar um pouco, opa, né? Nós temos guerra hoje no mundo, nós temos violência contra animais, violência contra crianças, então a gente precisa falar um pouco sobre paz, né? E não só ficar rebatendo a violência, que infelizmente ainda é uma epidemia. Liga a televisão, desliga a televisão, está derramando sangue. Pois é. Isso é verdade. Isso é verdade. Bom, agora em relação a nós aqui, tá? Que a gente quer saber o programa, por isso que existe esse programa, você precisa saber. Na Casa da Mulher, é todo acoplado um parâmetro para voltar da mulher em defesa dela, perfeito? Sim. E pessoal, para entender melhor, para a gente saber um pouco mais, doutora, dá todo o respaldo, toda a segurança da mulher ali. Certo. Em relação lá fora, vamos supor, teve uma violência, tá? Com o ex, ou com o atual, sei lá, e vocês dão respaldo. Tem aquela segurança, mas geralmente gera aquela aflição lá fora e gera até mesmo em morte. Como que a Casa da Mulher pode estar ainda unido, principalmente lá para fora? Esse realmente é um desafio, né? Eu falo que eu aceitei esse desafio, nunca fui servidora pública, né? E aceitei esse desafio porque eu achava realmente que eu poderia contribuir com alguma coisa, justamente porque a gente vai nas comunidades, escuta, né, os anseios da população. E hoje, quando as pessoas às vezes fazem alguma crítica sobre a casa, eu falo, vai lá e passa 1 ou 2 dias lá para você sentir como é a dificuldade, porque nós atendemos de 1.300 a 1.500 mulheres por mês. Cada uma é uma história, cada uma é uma situação, é filho, é parente, é difícil para ela tomar essa decisão. Quando ela chega lá, ela já está naquele limite máximo. E a violência ainda é muito grande no nosso país, aqui no nosso capital, nós somos campeões de estatística, então a gente ainda tem muita dificuldade. Mas a casa é uma política pública que deu certo. Sabe, ali a mulher chega, ela é recebida com carinho, ela vai para o acolhimento e triagem, que são um grupo de psicólogas e assistentes sociais que escutam essa mulher e apresentam para todos os serviços que estão à disposição dela, o que ela necessita. Dali ela faz o boletim de ocorrência na delegacia, a delegacia pede as medidas protetivas que ela precisa, que hoje é um instrumento muito eficiente, a medida protetiva, porque essa medida protetiva lhe dá condições de ligar para a Patrulha Maria da Penha, para a
polícia, a hora que ela ligar, eles em 5 minutos estão lá. Então, dali ela pode usar depois a Defensoria Pública, que nós temos lá dentro, nós temos o Ministério Público, que também atende lá dentro, 2 varas de violência doméstica que definem essas medidas protetivas em 48 horas, é uma coisa assim rápida. Enquanto essa medida protetiva não sai, essa mulher pode ficar alojada lá na casa, a gente fala em 48 horas, mas às vezes fica até mais. Temos a central de transporte que conduz essa mulher, a guarda municipal que dá proteção para casa e que também acompanha essas medidas protetivas. Quando tem algum rompimento, é um 153, a guarda sai correndo e vai atender, né? Então, a gente está todo esse aparato. E essa mulher também tem lá dentro a FUNSAT, que encaminha ela para cursos e para trabalho mesmo, né? Mercado de trabalho. E ainda temos o psicossocial continuado, que é depois que ela tem ela sai ali, que ela está com essa medida protetiva, elas acompanham também essas mulheres que têm situação mais grave, né, de perigo, de risco, elas vão na casa, elas ligam, elas acompanham se elas estão precisando, às vezes encaminhar um filho para a escola, ou mesmo um mercado de trabalho, ou Bolsa Família, alguma coisa que ela esteja em necessidade. Depois desse alojamento lá das 48 horas, se ela tem uma rede de apoio, familiares, ela é encaminhada para esses familiares. Se ela não tem, ela pode... Ela escolhe, porque essa é uma outra dificuldade que nós temos. A mulher tem que querer, né? Ela tem que saber o que ela quer. Eu não tenho... Dela. Sim, isso. Eu não posso forçar ela, nada. Mas às vezes ela quer ir embora, a gente leva para o aeroporto, leva para a rodoviária, ou então, se ela não tem onde ficar, nós temos a casa-abrigo, onde ela pode ficar no mínimo 6 meses ou mais tempo, quanto tempo ela precisar para se organizar. E temos outras entidades que a prefeitura mantém em convênio, que a gente também pode colocar essa mulher para ela estar lá, tá? Agora, o grande problema, o que é? Essa mulher se fortalecer, né, para sair desse ciclo de violência. Então, nós temos aqui o SEANCA, que é do Estado, que faz um acompanhamento psicológico a essa mulher. Mas, como nós estamos falando, ela tem que querer também. Temos os CRAS também, os CRES que fazem esse acompanhamento. Mas que é uma dificuldade? Essa mulher, às vezes, ela não tem a condição de sair desse ciclo de violência. A gente tem um estudo que fala que ela leva 10 anos para poder sair. Por quê? Porque tem aquela tensão ali do trauma. Aí depois ele vai lá, dá um presente, promete que não vai fazer mais, aí ela retira a medida protetiva, entendeu? Então, quer dizer, é todo um trabalho mesmo muito... Não é fácil. É um trabalho... Agora, firmando isso que a senhora falou, doutora, por exemplo, fez toda a medida protetiva, aí como você falou, aí vai lá o infeliz, disfarça alguma coisa, não existiria uma lei um pouquinho melhor, eu acredito que na lei é grande, mas um pouco melhor em relação à segurança da mulher, porque hoje você vê, principalmente aqui dentro do estado, em Campo Grande, dentro do estado, mata 3/4. Sim. Como que poderia essa lei melhorar um pouco mais? Na verdade, vou ser bem sincero para o senhor, como advogado, eu acho que não precisa de lei, que nossas leis existem, são boas. Excelente. O que a gente talvez, eu sempre falo muito isso, que eu acho que nós temos que primar na educação. Perfeito. Nós temos que educar os nossos crianças, nossa geração futura. Porque é um reflexo, né? Exatamente. Se meu pai fez isso com minha mãe, se eu crescer, isso aqui. Porque, como eu estou dizendo para o senhor, eu sou muito favorável às medidas protetivas, mas a mulher tem que pedir, ela tem que querer, ela vai lá e revoga, pronto, entendeu? Aí ela sai da estatística, e nós fazemos um trabalho com essa medida protetiva de ir conversar com ela, elas passam por grupos reflexivos, sabe? Tem todo um trabalho nesse sentido, mas é uma coisa muito pessoal. Então, eu acho que nós temos que passar realmente para a educação, porque nossas futuras gerações tenham essa visão diferente sobre a violência, sobre as oportunidades, igualdades de homens e mulheres, um mundo mais justo, mais igualitário. Eu acho que a educação é a prevenção, né? A prevenção, Perfeito. A educação nossa é o berço, perfeito. E espero que isso melhore muito, mas muito mesmo, tá? Bom, já falou, mas vamos afirmar um pouquinho mais. Como coordenadora, né, municipal da Casa da Mulher Brasileira, representa na rede de apoio em Campo Grande. Como que ela
apresenta aqui em Campo Grande? Então, nós temos... Inclusive pelo Estado. Nós temos a casa, né? Mas com todas as entidades que eu falei para o senhor lá dentro, Isso. né? Que a mulher chega ali, ela não precisa sair dali, ela tem tudo ali dentro, sabe? Agora, nós temos a rede de enfrentamento, que é o sistema de saúde, de assistência social, conselhos tutelares, que se reúnem bimestralmente, a gente se reúne na Secretaria Executiva da Mulher, né? E que lá é feito todo esse trabalho de o que está faltando aqui, o que a gente pode ajudar aqui. Então, sempre a gente tentando um trabalho coordenado, né, dessa rede para dar esse atendimento para a mulher. A Secretaria Executiva da Mulher criou agora também a Sala Empreendedora, que é lá dentro da secretaria mesmo, que é para essa mulher poder fazer cursos, ela pode, inclusive, fazer virtualmente, fazer cursos para ela ter essa autonomia financeira, que isso realmente dá uma grande, como fala, autonomia mesmo, né? Para que ela possa ser protagonista da vida dela. Porque, porque como ela cria o filho, como ela paga um aluguel se ela não tem uma renda. Então, isso tem sido feito um trabalho eficiente, inclusive com o SEBRAE, né? Que é um organismo especialista nessa área e tal. Então, fazendo com que essas mulheres tenham os empreendimentos dela para se fortalecer. Então, existe toda essa rede realmente de que a gente procura trabalhar em conjunto. Perfeito. Né? O que eu acho que o que falta, eu acredito que é uma visão, uma falta de propaganda da Casa da Mulher aqui em Campo Grande. Será que o Estado e o município não podem se unir e fazer essa propaganda e divulgar o que vocês fazem? Então, o que acontece? Você sabe que sempre me cobram isso. Mas aí, o que acontece? Por exemplo, eu sei que existe a Casa da Mulher, mas... É aquilo que eu falei para o senhor. A gente não sabe, eu não sabia que tinha tanta coisa dentro da Casa da Mulher. Eu pensava que a Casa da Mulher era só para colher ali... Entendeu? Só delegacia, né? Isso, a pessoa pensa na delegacia. Pronto, a senhora resumiu. Perfeito. Então, me cobro muito isso. E aí, o que é a grande dificuldade? É aquele do serviço público. Nós somos vinculados a uma Secretaria Executiva da Mulher, que, por sua vez, é vinculada à Secretaria de Governo. Então, você não pode fazer propaganda... a gente faz esses folhetos, a gente distribui como conselho, a gente vai nas comunidades, né, distribuindo, temos o mutirão, né, que acontece todo mês, a gente participa, distribui lá mais de 3, 4 mil folhetos desse, mostrando tal, mas a propaganda em si, ela não é permitida por conta desse tipo de, porque a gente é vinculado realmente ao governo, né? Perfeito. Doutora, quais os maiores desafios enfrentados pelas mulheres que você atende na comunidade? Olha, como eu falei, por exemplo, das vulnerabilidades. Hoje nós temos, inclusive, essa própria professora Patrícia Bertolini trouxe essa informação, ela dizendo o seguinte, que nós estamos diante da feminização da pobreza, porque hoje a maioria da pobreza é feminina. Por quê? Ela tem o filho cedo, às vezes o pai não participa, ela já é criança criando outra criança. Já existe uma estatística que fala que nós vamos ter 20% da população de criança criando criança. Então, ela criança, aí ela tem que sustentar essa criança, aí ela arruma uma outra mãe que tem também filho, aí ela vai cuidar desse filho, aí para ela sair trabalhar. Então, fica aquela rede ali de bolo de neve e não sai daquele limite da pobreza. Às vezes, dependendo desses benefícios do governo, que depois também fica difícil sair deles e tal. Lá, a própria casa, às vezes tem as mulheres que a gente vê que tem um potencial, a gente fala, não, mas se eu for trabalhar com carteira assinada, eu perco o benefício. Então, às vezes, prefere o benefício, que é uma coisa certa, do que se arriscar numa profissão. Então, por isso que, de repente, esses cursos são importantes, né, para que elas possam ter essa força de sair fora. Além disso, a mulher é cuidadora, né? Então, ela, por exemplo, ela vai sair de casa, ela é preocupada com quem que o filho vai ficar, com quem que como vai ser e tal. E aí eu tenho até trazido uma situação que eu vi uma professora que escreveu sobre isso, eu achei muito interessante, que nós temos que pensar como comunidade. Por exemplo, licença maternidade, que é um problema sério para a mulher. Então, tem gente que não contrata a mulher, está em idade fértil, daqui a pouco vai ter filho, vai me deixar e tal. Isso está fazendo com que as mulheres tenham menos filhos, né? E também está fazendo com que os pais também deixem, não, o problema é a licença maternidade é dela, ela que tem que cuidar. Mas nós temos que analisar que essa criança é um cidadão,
que todos somos responsáveis. Essa criança vai ajudar a pagar o INSS amanhã, ela vai ser um cliente dessa empresa. Então, as empresas têm que começar a ver isso como uma responsabilidade social. E não afastar. Não afastar, entender. Então, essas coisas que a gente tenta, né, mostrar que é uma realidade, que a gente tem que começar a pensar fora da caixinha, né, que é outra situação. Então, talvez mais para frente a gente tenha, né, essa visão, mas ainda a mulher encontra muitas dificuldades. Inclusive, uma situação que está sendo muito recorrente, que tem já gente trabalhando sobre isso, que é o tal do bullying, que é a própria mulher que faz o bullying contra a mulher, né, que às vezes a mulher ocupa um cargo de poder, de decisão, as outras mulheres ficam criticando, né, trazem situações complicadas. Às vezes, eu falo aqui, por exemplo, na nossa cidade, que nós temos uma prefeita mulher e uma vice-prefeita mulher. Então, quando as pessoas fazem, às vezes, alguma crítica, eu sempre falo, olha, gente, você quer criticar a gestão? Normal, qualquer gestão pode ser criticada, porque está aí para isso. Mas não fazer críticas pejorativas, como falar, essa prefeitinha, aquela, você entendeu? Esse tipo de coisa. E, infelizmente, é assim. Uma vereadora, uma deputada, ela sempre encontra problemas para colocar suas posições, problema para falar. Às vezes, tem estatísticas mostrando isso, que é o próprio Tribunal Superior, né, que nós temos mulheres. Se você analisar o quanto que os homens falam e o quanto que e os projetos delas, sabe, é uma dificuldade enorme para vencer essas barreiras ainda. De aprovação de tudo. Sim, de Perfeito, tudo. Entendeu? Então, a gente ainda vai ter, acho que uns 140 anos mesmo. Espero que diminua para 100, pelo menos. Vamos lá. A senhora também tem um papel em destaque na BPW. Sim. E outros grupos de mulheres. Como essas redes fortalecem o empreendedorismo em apoio à mútua? Eu acho importantíssimo. Que é esse BPW? Importantíssimo. Isso já é um avanço, né, que as mulheres tiveram, que hoje elas se reúnem em grupo, apesar que a BPW tem 80 anos. E foi uma advogada americana que viu, né, essa necessidade das mulheres se unirem para se fortalecer. Então, esses grupos, BPW, IPRE Rosa, do Bem, alguns grupos, inclusive, que a gente participa, Confraria de Mulheres, eu sempre procuro estar participando, justamente por ter esse meu viés. Eu falo que é a minha própria bandeira nesse sentido, porque lá a gente discute isso, a gente consegue fortalecer essas mulheres, porque elas têm uma rede de apoio, né? Hoje eu sou vice-presidente da BPW e tenho um trabalho assim, junto com essas mulheres nesse sentido, né? De que elas possam realmente se sentir, né? Que elas podem conseguir as coisas, que elas não é questão de disputar com os homens, não é isso, mas que elas também podem ter o seu lugar, o seu espaço, né, na política, nas empresas, onde ela quiser, aquilo que é um anseio dela, ela pode ir atrás e conseguir. Então, é muito bom esses grupos que se fortalecem. Perfeito. Doutora, só para voltar um pouquinho, você falou que tem um apitaço, né? Sim. E dentro desse apitaço você distribui para as mulheres. Existe alguma coisa em relação à tecnologia, por exemplo, WhatsApp, uma segurança maior? Olha, eu estou aqui, estou me assediando, eu estou aqui, estou me batendo. Existe essa possibilidade ou já tem? Tudo está sendo muito conversado ainda, né? Não é uma coisa assim efetiva, mas que inclusive a gente... É uma coisa mais rápida hoje, sim, né? Sim. Então, inclusive, estava se pensando muito porque nós temos a situação das deficientes, né? Nós temos o problema das surdas, uma porção de situações assim. Então, que para elas, até teve um rapaz que trouxe um projeto nesse sentido, mas é sempre tudo muito caro, muito difícil e acaba que ainda não está acontecendo. Mas o senhor viu que o judiciário está implementando agora, inclusive, a intimação por WhatsApp, que é justamente para poder facilitar. Então, isso é uma realidade, né? A inteligência artificial está aí, nós temos que nos adaptar e provavelmente nesse segmento também vai ser um avanço. Já está sendo, algumas coisas já estão sendo implementadas nesse sentido. Bom, como a senhora é coordenadora da Casa da Mulher Municipal, como tem sido a sua ação frente ao Conselho Municipal de Direitos da Mulher? Então, o Conselho, eu estou como
presidente até o começo do ano que vem. Então, nesse momento, nós estamos fazendo a conferência municipal, que depois de muitos anos, né, que ela é chamada pela Conferência Nacional, Estadual e Municipal. Então, no dia 24 agora, nós estamos realizando a conferência municipal lá no Vovó Ziza, já deixo aqui o convite, e aonde vão ser feitos esses momentos de reflexão, indicação de políticas públicas, né, para as mulheres, né? E também nós fizemos ano passado, atrasado, me lembro que a gente fez, visitamos todas as regiões de Campo Grande para fazer o plano de políticas públicas para a mulher de Campo Grande, que é feito cada 5 anos, também foi feito isso, publicado, tudo e tem aí para que a gente possa trabalhar com ele, né? Além disso, a gente vai, como eu disse, o senhor faz essas ações sociais mensais, né? Que é de ir nas comunidades realmente para ouvir o que eles precisam, tal, e o que a gente pode indicar de políticas públicas e levar daí, lógico, para os projetos de lei que são encaminhados através da Câmara Municipal. Perfeito. Bom, nós sabemos que está aqui dentro de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em relação ao Estado e ao município. Como que a federação vê a Casa da Mulher? A ideia dessa Casa da Mulher Brasileira foi do Ministério das Mulheres, isso, né? O prédio aqui, sim, aqui o município doou o terreno e a casa foi construída por recursos federais. Depois passou a concessão para a prefeitura, o prédio passou para a prefeitura. Mas até hoje se tem esse vínculo, né, federação, estado e município lá dentro, tanto que agora está sendo implementado um sistema novo lá, chama-se UNA, que vai ser igual para todas as casas da mulher brasileira, porque vai abrir aqui Dourados, Dourados, Ponta Porã, vão abrir Casa da Mulher Brasileira também. E a ideia, me parece que é colocar no país inteiro, já está toda hora abrindo outras casas. Então, nós aqui, né, temos o privilégio de ser a primeira e a mais completa, né? Todos os serviços, nem todas as casas têm todos os serviços que nós temos aqui. Nós, inclusive, eu esqueci até de comentar, nós temos, inclusive, o IMOL lá dentro da casa. O exame de corpo de delito não era feito, agora 24 horas funcionando lá dentro da casa. Então, a mulher também já faz ali, não precisa ir lá, como era antigamente. E, então, o Ministério da Mulher trabalha junto, nós trabalhamos, são os três juntos, né? As diretrizes foram formalizadas pelo Ministério da Mulher, que é o que a gente segue até hoje. Nós estamos com um grupo de trabalho em funcionamento lá dentro da casa, que é para melhorar, aprimorar essas diretrizes, depois de 10 anos, né? O que mudou, o que a gente precisa mudar para a gente fazer uma recomendação. Mas é sempre um trabalho conjunto. Perfeito. E a Casa da Mulher, criada aqui dentro de Campo Grande, para o Estado, eu acredito que vocês pegam Campo Grande, município, e pega o estado todo. E pega outros estados também ou não? Não. Nós atendemos Campo Grande só. Só Campo Grande? Só Campo Grande. A gente, às vezes, faz, por exemplo, algum aconselhamento, alguma troca, eles vêm visitar para ver como funciona, tá? Algum assessoramento assim. Mas o atendimento é específico para município. Campo Grande. Então, o CEANCA, que é esse centro de atendimento à mulher, esse atende o estado inteiro. Perfeito. Bom, eu estou vendo aqui que tem um reconhecimento para a senhora aqui, tá? Que recebeu a Comenda Guaicurus. Sim. E outros títulos. O que esse reconhecimento significa para você? Olha, para mim foi realmente muito importante, porque foi dentro da minha classe onde eu advogo, né? Foi reconhecimento do Tribunal do Trabalho. E poucos advogados receberam, geralmente são para autoridades e tal. Então, realmente é uma coisa que me orgulha muito, porque é o reconhecimento da minha classe, né? Então, isso deixa a gente feliz, né? Depois de tantos anos, né? Nessa luta, né? Agora, eu acho que eu sou mais encantada ainda foi de ser embaixadora da paz, que isso aí realmente me encantou, que veio já era e é muito gratificante. Isso, porque faz com que você tenha uma responsabilidade com isso mesmo, né? Perfeito. Doutora, nós sabemos que a importância da presença feminina ela é fundamental. Anos atrás não tinha, hoje está crescendo muito. Como que você vê a visão de hoje? Olha, política, empresa, empreendedorismo, como que você vê hoje
Justamente como você colocou, a mulher está em todas as áreas hoje. Então, isso é uma coisa que fortalece. Lógico, quando você vê uma mulher que ocupa um cargo, né, lugares onde eu até sempre falo assim, que eu fico chateada quando eu escuto a primeira mulher que ocupou, não sei o que, dá a impressão que ela está recebendo uma medalhinha, né, de honra ao mérito. Ninguém pensa em tudo que ela passou para chegar ali, né? Ninguém tem o olhar de competência como se tem para o homem. Então, sempre é uma coisa assim, como se ela estivesse ganhando um prêmio. E não é, né? Aquilo ali foi batalhado para ela chegar ali, mas, se Deus quiser, nós vamos passar, superar isso. Vamos parar de falar primeira mulher e vamos falar segunda mulher, terceira mulher, quarta mulher. É isso que a gente espera, né? Eu tenho netas, que eu tenho uma neta que está formando em direito agora, então, assim, é uma pessoa muito ativa, tal. Então, eu quero o melhor, né, para ela, que ela encontre um mundo que lhe privilegie, não apenas, né, critique, não apenas exija. Igualdade. Porque quando a mulher vai, por exemplo, concorrer a algum cargo, ela tem que provar que ela é 3 vezes melhor que o homem, né? Ela tem que ter o cabelo bonito, o rosto bonito, a família, entendeu? Ela tem todos os predicados que não são exigidos do homem, né? Até para uma concorrência de um trabalho hoje é assim, né? Com certeza. Então, a gente precisa superar isso, né? Perfeito. Bom, antes de nós começar o nosso programa aqui, você falou que você pinta. É um meio de distração. Como que você lida com isso também? Eu acho que isso é justamente a meu saúde mental. A gente mexe tanto com violências, com problemas, então essa é uma hora em que eu me desligo um pouco disso, né? Comecei a fazer por um acaso, nem sabia que eu tinha esse dom, comecei a fazer e descobri que eu poderia, né, fazer isso, e tenho feito. E agora ultimamente inventei umas coisas que eu falo que sou movida muito a desafios, e eu criei um projeto agora que é da tela para a moda. Minhas telas, como às vezes a pessoa procurava, eu já tinha vendido, já não tinha mais a tela, então eu comecei a transferir para o tecido. Então hoje eu tenho também echarpes, lenços e até roupa com as minhas telas, né? E dá tempo de fazer todas essas coisas? Pois o tempo é aquele horário que você está mais, né, relax, que você aproveita para pintar. Perfeito. Como que a espiritualidade e a arte ajudam a manter o equilíbrio diante de tantas demandas do que você enfrenta? Importantíssimo. Eu vejo, por exemplo, até quando eu fui convidada, como eu disse para o senhor, eu nunca fui servidora pública, então você ser convidada para um cargo público, eu fui convidada pela Adriane e tal, e aí eu falei, preciso pensar um pouco, porque, né, não é o meu, não estava pensando nisso. E aí eu sempre penso muito isso, que Deus está me colocando ali naquele lugar, porque Ele acha que eu posso ajudar em alguma coisa, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho, assim, eu falo, Deus é o meu parça, está sempre aqui comigo, do meu lado, me norteia a minha vida, me direciona. Então, isso eu acho que deixa a gente mais forte, né? A fé fortalece todo dia, a gratidão por tudo que você tem também. Eu acho que você conseguiu coisas na vida, você tem que dividir isso um pouco com as pessoas também, né? Até o conhecimento, não só o financeiro, mas o conhecimento também, você dividir com outras pessoas, que eu acho que é isso que importa, porque todos vamos um dia para a vida eterna. Então, a gente tem que... Não levamos nada, viemos sem nada e vamos sem nada. Então, se a gente puder contribuir com alguma coisa, com uma mensagem, com carinho, né, com uma atenção, ouvir uma pessoa, porque eu acho que eu falo que a oitiva é um dom, porque nem todo mundo tem esse dom de ouvir. Então, isso eu acho que tá faltando na prova, sim. Então, acho que isso é uma coisa que realmente me enche muito, assim, de força, me dá resiliência para enfrentar os problemas, para vencer as barreiras, porque, como o senhor viu, a Casa da Mulher é problema 24 horas, entendeu? Então, a gente tem que ter realmente um sustento firme de espiritualidade, de fé, para a gente poder ter a força de conduzir isso de forma eficiente. E para complementar, doutora, você acabou de falar, né? Que é 24 horas. O que te move a continuar todos os dias? Pois é. É como eu estou falando, é a família, né? Eu tenho uma família maravilhosa, um esposo muito, muito parceiro. Eu tenho uma mãe de 99 anos, lúcida,
entendeu? Que é uma inspiração. Eu falo assim, a gente fica às vezes chamando mulheres lá, de não sei da onde, quando a gente tem tantas mulheres em volta que nos dão essa força todos os dias, né? Que eu sempre digo que a gente tem que reverenciar o passado para iluminar o nosso presente e a gente ter força e esperança para o futuro, porque é isso que nos move, né? A família, ter um país também mais justo, sem guerra, né? Com gente, menos pessoas na rua pedindo as coisas. Então, isso é uma coisa que sempre me doeu muito na alma, de ver pessoas que poderiam, né, também ter um emprego, poderiam ter sua vida digna e estão por aí com droga, com bebida. Então, a gente não pode abraçar o mundo, a gente faz aquele pouquinho, aquele pouco que a gente pode atender, né? Perfeito. Vamos lá. A conversa está muito boa, sensacional. E eu queria que a senhora, a doutora, passasse uma mensagem para as mulheres que sofrem, que precisam de algum informativo positivo. E não é fácil. Sim. Justamente, esse é o primeiro ponto que elas têm que pensar. Não é fácil, mas é possível. Nós temos lá a casa que dá todo o amparo para elas, né? Que elas procurem conhecimento sobre seus direitos, procurem sair, que ninguém merece ficar na violência. Nós não fomos feitos para isso, né? Nós temos que ter nosso protagonismo, pensar o que a gente quer para a nossa vida e dali para frente você tomar uma decisão, né? E ir para frente com resiliência, com força, com fé, de que você vai conseguir. Todos nós podemos conseguir. Todos nós temos uma força interior que, se a gente buscar, a gente vai conseguir. Eu vou até encerrar com o que eu sempre digo assim: eu quero continuar em frente, no caminho do sol, sem medo de ser feliz. Perfeito. Sensacional. Gostei. E fica a dica aqui para vocês. Principalmente para governantes estadual, municipal, tentar divulgar um pouco mais a Casa da Mulher, para saber o que ela ajuda e favorece ao próximo. E só para terminar aqui, antes de encerrar, se você tem oportunidade de ver aonde tem mais mulheres, em universidades, sabia? Sim. Se você vai no curso de Direito, maioria mulher. Se vai no curso hoje de Medicina, maioria mulher. Se vai no curso de Enfermagem, tudo é mulher. Você vai no curso de Fisioterapia, maioria mulher. Você vai no curso de Psicologia, maioria mulher. Então não discrimina. Seja você quem é, tá? Então fica essa mensagem. Sem ela, nós não fazemos nada. Com certeza, envolvendo a parte de espiritualidade, né, doutora? Sim. Deus criou o homem e a mulher, cada um dentro do seu parâmetro, dentro do seu quadrado, e respeitando um e o outro, tá? Só isso que eu deixo essa mensagem. Doutora, obrigado, uma conversa muito interessante, espero mais vezes aqui. Tá? Eu que agradeço. Outro tipo de assunto, em relação à Casa da Mulher, sim, ao benefício, e que fica convidada novamente, tá bom? Muito obrigado, só tenha uma ótima quarta-feira, um ótimo dia. Fabuloso. Igualmente, eu que agradeço e bom dia a todos. Eu que agradeço. A você, ouvintes aí do outro lado, que segue a gente aqui pela rede social do Estado Play, fique com a gente e até a próxima quarta-feira. Um abraço a todos e fique com Deus, sempre respeitando um ao outro.